E a Sociedade Brasileira de Cardiologia divulgou novas diretrizes para tirar medidas de pressão. Com isso, as orientações para o diagnóstico de pressão alta foram alteradas. E para falar mais sobre este assunto, eu converso agora com o cardiologista Fernando Costa. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao RF News. Boa noite, Tatiana, e a todos que nos assistem. Doutor, quais foram as principais mudanças? Olha, na realidade, Tatiana, não foi bem uma mudança, foi uma constatação daquilo que não estava sendo feito. A pressão arterial, como está vendo aí no vídeo, duas medições por dois aparelhos diferentes, mas as condições que se medem essa pressão, às vezes não está correta. Então, é frequente uma pessoa chegar numa consulta médica e já ter a sua pressão arterial medida. Isso está errado, porque existe algumas normatizações e algumas regras que precisam ser cumpridas. Por exemplo, a pessoa descansar pelo menos 10 minutos antes, a pessoa estar, isso realmente, geralmente não fazem, com a bexiga vazia, não ter tomado café 30 minutos antes, não ter feito exercício. Exercício não é o exercício da academia, é o fato de correr atrasado para uma consulta, isso é exercício, está fora do normal dele. Estar com os dois pés no chão, estar com o braço na altura do coração e ser medida a pressão por profissional gabaritado. Por incrível que pareça, hoje, as medições de pressão são esquisitas. Por exemplo, em cima da roupa, o sujeito está com uma blusa grande e mede ali mesmo. Não tem importância, tem toda importância. Por que isso é importante, Tatiana? Porque pequenas diminuições da pressão arterial num paciente em tratamento, e esse tratamento pode ser desde perder peso, comer pouco sal ou tomar remédio, pequenas alterações trazem grandes benefícios. 3 milímetros de mercúrio neste aparelho aí, na pressão sistólica, reduz, por exemplo, 5% a chance de ter um derrame cerebral. Então, o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia está mostrando é a importância da pressão arterial, a importância da conscientização e a importância dos profissionais de saúde fazerem uma medição adequada da pressão. Eu sei que, por outro lado, é muito complicado. Você vai num local lotado de gente, aquele ambiente tenso, essa pressão não tem valor, não tem valor adequado, não é uma pressão normal. O indivíduo está ali para medir a pressão, tem alguém passando mal, ele não está acostumado com aquilo. Então, isso traz elevações erradas da pressão arterial e essas orientações que eu disse anteriormente deveriam serem cumpridas à risca antes de medir a pressão, porque taxar uma pessoa de hipertensa é um diagnóstico para o resto da vida. Não tem um indivíduo, eu não sou mais hipertenso, você está controlado. Pouquíssimas pessoas deixam de ser hipertensa com o passar do tempo. Doutor, e o que isso muda para os pacientes? Muda para os dois, né? O paciente tem que ter uma conscientização que a hipertensão arterial é a doença, é o fator de risco que mais aparece nas mortes cardiovasculares. Se a gente pensar que no Brasil cerca de 350 mil pessoas morrem por doenças cardiovasculares por ano, cerca de 60% delas tinham hipertensão arterial. Então, a hipertensão arterial, de longe, é o fator de risco mais importante e, cá entre nós, um fator de risco que pode ser diminuído com medidas normais de pouco sal. O brasileiro come sal demais, cerca de 10, 12, 15 gramas, o normal é 5, são 5 gramas. Fazer exercício físico, perder peso, tudo isso ajuda a diminuir um pouquinho essa pressão e ajuda muito nas consequências. Isso é bom e é bom também para os médicos, de preferência, terem aparelhos digitais para ter uma pressão mais aferida melhor, porque os aparelhos Androids, que, por exemplo, é esse que a pessoa está mexendo aí, não é esse, é um outro,
você tem que estimar, você tem que ouvir o som. E hoje as pessoas não estão assim, se qualificando para medir a pressão na época, como eu media quando tinha meus 30 anos de idade, que só tinha isso para fazer. Então, o aparelho digital traz uma tranquilidade, mas, por outro lado, o paciente tem que estar preparado para isso. Então, se ele está esperando para medir a pressão 2, 3 horas ali, como está a bexiga dele? Está cheia? Como está a situação dele? Ele está tenso, está nervoso? Então, não é uma pressão adequada. Para isso, a sociedade tem recomendado aparelhos para medir a pressão no domicílio, que é a mapa de pressão, que é esse de 24 horas, que mede de 20 em 20 minutos, cerca de 120 medições. E outro é a medida residencial da pressão arterial, que é um outro aparelho que o próprio paciente mede 2 vezes por dia, por alguns dias, e se faz uma avaliação para saber se está tudo bem. Mas, convenhamos, são exames que não estão de acesso público. É difícil. Quisera que todo médico pudesse pedir uma mapa de pressão, um MRPA. Então, a realidade é essa que está demonstrada. É o profissional de saúde, é um ambiente tranquilo, é uma condição para que ele meça a pressão adequadamente e o paciente entender que ele também tem que colaborar. Tem que estar com a bexiga cheia, os 2 pés no chão, largar o celular que está tenso ali, vendo a mensagem. É um momento que a hipertensão arterial é uma medida alterada com o paciente em condições de normalidade. Se ele está lá digitando, falando, discutindo no celular, não tem valor nenhum, são 20 minutos de tranquilidade. Então, a gente tem que ver todo esse cenário para ver que, na realidade, você conta nos dedos quantas pessoas têm a sua pressão medida de forma correta. O que não é ruim para uma doença que está presente em 60% das mortes por doença cardiovascular. Doutor, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente no RF News, todos esses esclarecimentos. Muito obrigada e uma excelente noite para o senhor. Tatiana, eu queria agradecer muito vocês pelo excelente jornal, já acompanho vocês, e parabéns, porque esse espaço vai mudar a vida de muita gente. Mas meus parabéns de coração para vocês. Parabéns mesmo. Muito obrigada, doutor. Uma excelente noite.